Nova York, 1989. O Rockefeller Center, o maior símbolo do capitalismo americano, acaba de ser comprado por uma empresa japonesa. Para os americanos, foi um choque térmico. Para o Japão, era o troféu de uma guerra que eles não venceram com armas, mas com balanços comerciais e precisão industrial. Mas para entender como o topo do mundo foi alcançado, precisamos olhar para o abismo. Apenas 40 anos antes, esse mesmo Japão era um deserto de cinzas, com 25% de sua indústria pulverizada. Como uma nação faminta se tornou a maior credora do planeta. Esta não é apenas uma história de reconstrução, é a história do maior assalto de mercado da história. Em 1945, o Japão não tinha nada. A fome era a única constante. No entanto, o destino joga dados estranhos. A Guerra da Coreia, em 1950, foi descrita como a dádiva dos deuses. As encomendas militares massivas dos Estados Unidos salvaram gigantes como a Toyota da falência total. Enquanto o país trabalhava em turnos duplos, um americano chamado W. Edwards Deming ensinava uma nova religião. A qualidade deve ser construída no processo e não apenas checada no final. Em pouco tempo, o selo Made in Japan deixou de ser uma piada para se tornar o padrão ouro de perfeição. Em 1973, o choque do petróleo parou Detroit. Os americanos dirigiam gigantes beberrões de gasolina, mas o Japão já estava pronto. Eles inundaram as garagens americanas com o cavalo de Troia moderno, carros econômicos, baratos e praticamente indestrutíveis. Em 1980, o Japão ultrapassava formalmente os Estados Unidos como o maior produtor de automóveis do mundo. O aluno começou a humilhar o mestre. Nos anos 80, o dinheiro tornou-se tão abundante que a lógica foi suspensa. O terreno sob o Palácio Imperial, em Tóquio, uma área pequena, chegou a valer mais do que toda a Califórnia ou todo o Canadá. O Japão detinha 42% das ações globais. No centro dessa loucura estava Nui Inoue. Ela não era uma banqueira de Wall Street, mas uma dona de restaurante de Osaka que se tornou a maior investidora individual do mundo. Inoue afirmava ter poderes místicos. Ela enganava os maiores bancos do país em bilhões de dólares, usando um sapo de cerâmica para prever os movimentos do mercado em rituais noturnos. Os banqueiros, cegos pela ganância, entregavam cheques em branco para uma mulher que consultava uma estátua. Sob o brilho do neon, o submundo também se adaptava. A Yakuza, a temida máfia japonesa, transformou-se em uma organização de colarinho branco. Surgiram os Jigeia, conhecidos como os tubarões de terra. Estes homens eram contratados por incorporadoras imobiliárias para limpar terrenos valorizados. Quando famílias humildes se recusavam a vender suas casas ancestrais, os Jigeia utilizavam táticas brutais de terror psicológico. Despejavam resíduos tóxicos em janelas abertas, faziam barulhos ensurdecedores durante a madrugada e ameaçavam idosos para forçar a venda. Era a face violenta da bolha econômica. O progresso a qualquer custo, esmagando o cidadão comum. Em 1990, a realidade finalmente cobrou a conta. A bolha estourou. O Banco Central subiu os juros para tentar frear a euforia, mas o que conseguiu foi transformar o sonho de riqueza em um pesadelo de liquidez instantâneo. Bilhões de dólares em empréstimos, garantidos por terrenos que agora não valiam nada, tornaram-se dívidas impagáveis. Contudo, a cultura da honra impediu que o erro fosse admitido. Assim nasceram os bancos zumbis. Instituições tecnicamente falidas que continuavam operando como mortos-vivos, emitindo novos empréstimos apenas para que os devedores pagassem os juros das dívidas antigas. Esse ciclo vicioso sugou a energia vital da nação, gerando décadas de estagnação. O colapso deixou cicatrizes humanas permanentes. Surgiu o fenômeno do karoshi, a morte literal por excesso de trabalho,
onde funcionários morrem em suas mesas tentando salvar empresas falidas. E mais sombrio ainda, surgiram os Johatsu, os evaporados, pessoas que, incapazes de lidar com a vergonha profunda da falência ou do desemprego perante suas famílias, decidem apagar o próprio passado. Elas abandonam suas vidas da noite para o dia, mudando-se para favelas escondidas ou vivendo como fantasmas na marginalidade, preferindo a inexistência social ao peso da desonra. O Japão provou que a resiliência é uma moeda forte, mas o sucesso absoluto pode cegar até os mais eficientes. Enquanto o sol nascente lutava contra sua própria paralisia, outro gigante estava prestes a cair pelo mesmo motivo: a arrogância corporativa. No próximo episódio, analisaremos a queda da Kodak, a empresa que inventou a câmera digital e decidiu matá-la para proteger lucros antigos. É a anatomia de como o medo destruiu um império.